Muito obrigado, Padre Ulisses, e um prazer muito grande estar não só com você, estar também com os simpáticos, as simpáticas pessoas que nos acompanham por este meio tão grande desse momento de fé e fortes na fé, que é uma expressão muito boa. Vamos ser fortes na fé e muito linkados também com a realidade, né? Ser forte na fé significa a gente poder estar no dia a dia com os pés no chão, não é? E o coração em Deus, as mãos em Deus, para que a gente possa transformar isso em ação boa. Muito bem, Exatamente, Padre né? Ulisses. É, Né? exatamente. Eu acho que é essa luz da fé que deve sempre brilhar, assim como nasce o sol, todo dia tem que nascer a luz da fé também, para que a gente não erre o caminho de Nosso Senhor, né? Pois é, Márcio, primeiro, fico contente demais de ver que você está bem, a sua aparência está bonita, viu? Que coisa boa. Obrigado. Está bem de saúde, então? Então, graças a Deus, estou bem, graças a Deus. E a gente percebe cada dia mais que a saúde é um dom de Deus e a gente deve agradecer e transformá-la em um bem realmente para todos, né? Isso que realmente faz da gente ser um reflexo desse amor de Deus em nós, né? Que pode também ser um pouco de luz para quem Deus nos coloca no caminho. Sim. E como se trata de diálogo na campanha da fraternidade, a gente saber também perceber a luz que está ao nosso lado, né? Por isso é tão bom, né, Ulisses, a É? gente estar aqui com essas pessoas que nos acompanham, né? Porque a gente sabe que eles têm também uma vibração de fé muito grande, luz de Deus neles, luz de Deus em nós, né? Muito bom. Exato, eu acho que é o tempo de enfermidade, seja a gente dentro da pandemia, seja você passando por uma experiência muito especial, muito particular, é um tempo muito bonito, né? De solidariedade de tanta gente, de cuidado de tantas pessoas, né? Da gente sentir que Deus vai amando a gente através de tantas pessoas que também são sinais desse amor de Deus. E a gente fica muito feliz que você já esteja assim, em forma, e ajudando-nos novamente nessa evangelização. E Márcio, a gente quer conversar então sobre a campanha da fraternidade deste ano. Eu gostaria que a primeira coisa que ecoasse assim em você é exatamente essa proposta desse tema e desse lema. Cristo é a nossa paz, o que era dividido fez uma unidade. E esse lema, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Como que ressoa em você essa proposta desta fraternidade ecumênica de 2021? Eu acho que é excelente, Padre Ulisses, e aí eu convidaria você e os que nos acompanham neste momento que a gente ponha os pés no chão, ou Sei, seja, perceber um pouco o desafio que está subjacente a essa proposta, não é isso? E o desafio que a gente está vivendo no momento mostra que esse tema da campanha toca em um assunto vital. Olha bem a força da palavra vital. O que significa o seguinte: nós estamos em um momento de crise mundial, onde nós estamos nos desentendendo drasticamente, mas com o perigo de colocar todo o planeta, a vida do planeta, em perigo, tá sim, certo? A palavra ecumene, Padre Ulisses, ela vem do grego e significa mundo habitável, tá certo? Então, o ecumenismo não é só um grupo religioso, é a questão antropológica, é um mundo habitável. Como é que nós vamos viver nesse mundo de forma habitável? Então, nós temos um desentendimento enorme. E a proposta cristã vem exatamente dizer, olha, só existe uma solução, a gente se entender minimamente, e se entendendo minimamente, a gente possa também encontrar uma forma de convivência é, que, como você falou no começo, seja humanitária, dê o nome que quiser. Pode ser fraternidade, alguém não goste, arrume outra, mas que a gente possa se entender bem, se respeitar e ter formas colaborativas para que a nossa vida seja habitável. Do jeito que está, não dá para ir. Nós estamos pior do que na Torre de Babel, é nos verdade, viu? desentendendo. É, Né? Pior nós- do que na Torre de Babel. eu acho que Então, crescemos. eu acho que continua, não é mesmo, Márcio, ainda parece que não desfizeram aquela triste construção da Torre de Babel. E a gente continua tentando Perfeitamente.
chegar ao céu, construir essa torre de Babel, de confusão, de caos, de dispersão e, infelizmente, também de competição violenta, desumana. Ô, Márcio, você vê uma ligação entre esse tema que é proposto para nós e a bonita encíclica do Papa Francisco, Tutti Fratelli? Tutti Fratelli, exatamente. E o Papa Francisco, ele toca numa proposta, mas ele entra dentro dos pés no chão do que significa o Tutti Fratelli. Sim. Ou seja, o Tutti Fratelli não pode ser só um sentimento. A gente tem que descer, digamos assim, aquilo que a gente chamava que são mediações, ou seja, os meios com que a gente vai poder realizar realmente essa fraternidade, ou esse amor, esse espírito humanitário, né? E aí então passa por questões muito práticas, não pode ficar um sentimento só por alto, né? É mais do que isso. Eu acho que essa não é, Padre Ulisses? Eu acho que esse é um desafio da nossa fé, porque às vezes a gente se refugia numa piedade que esquece os pés no chão. O Papa Francisco tem falado o seguinte, tem que ser uma piedade que seja também disposta a sujar as mãos. Ele usou essa expressão, né? Ou seja, no fundo a gente tem que entrar num intrincado, numa sujeira medonha e tentar então resolver. Então o diálogo passa por esses aspectos. É verdade. Eu acho que então, né, o diálogo, ele tem um beabá do diálogo. Nós não estamos nem no beabá ainda. Esse é o problema. Eu acho que a gente está vivendo ainda uma situação, entende? A pandemia nos chamou a atenção tremendamente para a questão, por exemplo, da família dispersa, desagregada, desfeita em suas responsabilidades, e a pandemia falou, não, vocês têm que voltar a aprender a conviver. Mas a sociedade está aí, muita gente nessas últimas décadas, não sei se você pensa assim, Márcio, nas últimas décadas foi se construindo um tipo de fé, assim, autoterápica, né? Como autoterapia para a pessoa, psicoterápica para ela, mas não transformadora. Então é como se ela fugisse do mundo em que está vivendo para poder buscar um tipo de religião que lhe dê, do ponto de vista individualista, até alguma forma de consolo, de milagre, de cura, disso e daquilo. Mas a transformação desse mundo estava exatamente indo para a ruína, a casa comum, como você diz, né? Eu vejo assim, sabe, Márcio, que o Papa construiu a sua encíclica sobre duas colunas imensas, humanismo e fraternidade, fraternidade e humanismo. A gente tem que se humanizar, nós estamos nos desumanizando. E é interessante então, você quando vê essa campanha da fraternidade que está proposta para este ano, e você olha, Márcio, para a situação exatamente, por exemplo, do Brasil, desigualdade social, assim, escandalosa, né? E todo mundo dizendo, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou isso, sou aquilo, mas uma coisa é abrir a minha Bíblia, fazer a minha oração, a minha devoção, outra coisa é a problemática social. Como é que você vê essa desvinculação tão grande entre fé e vida, vida e fé, principalmente vida social? Essa questão é fundamental por dois motivos. A primeira coisa, eu acho que é o seguinte, quando a gente fala de diálogo, a gente pensa naquele diálogo que vem, na verdade, só assim, da boca para fora, nas palavras. E isso nós estamos vendo como não tem forma de construção consistente. Ou seja, a consistência passa por tratamentos. Não adianta colocar na Constituição brasileira de que todos temos direitos iguais, se a realidade mostra que não temos. Então, os direitos humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, linda, a declaração de respeito a todo ser humano, 1948. E o que nós continuamos a repetir? A desigualdade. Então, a desigualdade, ela é uma interpelação da falta de diálogo existencial. Então, o diálogo não pode ser reduzido a palavras. Assim também, até chegando isso no lado social e trazendo isso, inclusive, para a família. Não adianta a gente falar que precisa dialogar mais em casa se o tratamento já é um tratamento hostil. A gente já cultiva hostilidade. Então, é preciso trabalhar uma dimensão de sentimento e depois, naturalmente, na dimensão assim, lógica, mental,
das argumentações, porque razão e sentimento, elas têm que vir juntos, não é? Porque senão, quando não vem junto, o sentimento toma conta e a gente pode cair por um sentimento de raiva ou também de um amor muito florido, que não tem efetividade, não é? Então, o bem-querer tem que ser um bem-querer que vem de coração, mas passa pela mente. É igual uma mãe que não atende todos os pedidos das crianças. É verdade. Né? Ela ama, mas ela tem que amar com inteligência. Né? Então, assim também é o nosso amor. Eu acho que é esse compromisso de amor que coloca, está bem colocado aí no tema, né? Compromisso de amor, porque diálogo, fraternidade e diálogo tem que brotar do amor, ou então necessariamente esse diálogo vai virar uma discussão e vai virar uma desavença tremenda. Né? Então, o compromisso com esse mandamento do amor, ele é o ponto de partida para eu dizer assim, eu quero dialogar, e eu quero ouvir, eu quero chegar ao entendimento. E me parece também muito importante que nesse diálogo, como você disse, tem que ser muito vivencial, né? Um diálogo que parte para aquilo, talvez seja isso, aquela coerência. De que adianta termos constituições maravilhosas, normas maravilhosas, mas não há uma coerência política, não há uma coerência econômica, não há uma coerência familiar, né? Ou seja, eu vejo muito isso, Márcio, o que existe hoje no mundo, temos princípios maravilhosos e uma incoerência imensa em tudo aquilo que depois se trata de, sei lá, transformar em realidade. Né? E parece que até... Sim? A síntese, eu acho que está exatamente no Cristo. Ou seja, o Cristo, ele não só fez doutrinas, os evangelhos são muito claros. Ele era poderoso em obras, ele era poderoso, ele era manifestado, ele era dinâmico em obras e em palavras. Sim. Ou seja, ele não é as palavras na frente. Primeiro ele mostrou a atividade. Então, a ação de Jesus, ele é nossa paz, mostrando esses dois lados. Primeiro, ser misericordioso. Independente da convicção religiosa, dos credos. Acho que a parábola do bom samaritano mostra muito bem isso. E o Papa Francisco tem insistido em resgatar esse lado de que a misericórdia ela é prioritária. Eu sempre, na parte acadêmica, eu digo o seguinte, nós precisamos ter um pensamento científico misericordioso, ou seja, uma razão rígida, forte e misericordiosa, não é? Sim. Quando separamos as duas coisas não dá certo. Tá ótimo, Márcio. É simplesmente uma porta de entrada aí para a nossa campanha da fraternidade desse ano, começar a conversar sobre isso. E a gente vai voltar a conversar, porque, meu Deus do céu, nós vivemos num mundo e Brasil de modo especial polarizado, sem diálogo, fanatizado, emocionalmente desequilibrado. E a campanha da fraternidade, ela vem de novo gritar para você, para mim, em Cristo nós somos irmãos e não nos estamos tratando como irmãos, estamos nos desrespeitando tremendamente. Isso absolutamente não é cristão. Márcio, a gente vai voltar a conversar, viu? Se Deus quiser, Paulinho já me avisou, olha, vamos continuar na semana que vem, bater desse papo. Nesse momento, muito obrigado, Márcio, pela sua participação. Prazer muito grande, muito obrigado e continuamos essa caminhada de fé e fortes na fé, cada vez buscando maior força no Cristo que nos ensina, né? Ser poderosos também e comunicativos em práticas e em palavras e doutrinas. E com uma grande capacidade de escuta, de paciência, de esforço, de nos entender uns aos outros, né? E deixar que o outro possa se manifestar sem jamais ser rejeitado, assim, de forma antecipada, de modo algum. Márcio, fique com Deus, vamos voltar a conversar, se Deus quiser, sobre exatamente essa campanha da fraternidade.